a todos. No vídeo anterior a gente instalou o banco de dados Oracle. E nesse vídeo eu vou começar mostrando algumas ferramentas aí que todo DBA tem que ter conhecimento até para futuramente ele se adequar mais e poder fazer testes, enfim, aprender de uma forma sem ser no ambiente de produção, tá? A primeira ferramenta é o SQL Developer. Eu acredito que todos devem conhecer essa ferramenta. Sei que tem algumas pessoas, por esse nome, chamar SQL Developer, muita gente acha que é para desenvolvedor. E não é. Não é uma ferramenta somente para desenvolvedor. Ela é uma ferramenta de desenvolvimento, mas ela é principalmente uma ferramenta de administração. Vejo que algumas pessoas ainda usam o SQL Plus. O SQL Plus ele é muito pobre, ele não tem quase nada. Tudo é via script, via linha de comando. Eu acredito que que a gente está evoluindo, e se tem uma coisa que no SQL Developer você dá um clique, você tem uma informação e você tem que chamar um script, formatar a tela, você tem que refazer um trabalho, reinventar a roda, sendo que já tem tudo pronto. É a mesma coisa da pessoa ter um celular aí, um smartphone, e querer usar um celular que só faz ligação, né? Com aquele celularzinho antigo lá, aquela forma antiga. Então tem que desenvolver, tem que pegar coisas novas, tem que conhecer a linha de comando, sim, mas também tem que usar interfaces que ajudam aí a minimizar o tempo que você tem para desempenhar algumas atividades. O SQL Developer, ele, olha aqui, ó, ele é free, você não precisa pagar. Muitas pessoas usavam o Toad para poder desenvolver, né? Um tempo atrás. E aí o SQL Developer veio, quem tem um banco de dados já pode usar ela free sem problemas. Ela conecta no SQL, no Oracle, ela conecta no PostgreSQL, ela conecta no MySQL, ela conecta em quase todas as plataformas aí de banco de dados. DB2, ela conecta em tudo. O ideal é usar para Oracle. Então aqui, essa ferramenta, ela, olha que interessante. Você consegue gerenciar seu banco na nuvem, e você consegue desenvolver as aplicações, rodar os scripts, gerenciar o banco de dados. Olha que interessante, gerenciar o banco de dados. Muita gente que não sabe que dá para gerenciar o banco de dados com ela. Tirar relatórios, fazer modelagem de dados, a gente vai mostrar, e migrar, né? Plataforma. Você consegue migrar, por exemplo, do SQL Server para o Oracle. Você consegue migrar do MySQL para o Oracle. Você consegue fazer a migração usando essa ferramenta, a migração de dados. Ele faz a conversão das tabelas e tudo, né? Então é uma ferramenta muito interessante. Quem não conhece, aqui no link aqui, né, tem uns vídeos. Para quem nunca usou a ferramenta, é bom clicar nos vídeos aqui que tem mostrando, né, como usar a ferramenta, enfim, uma forma bem simplificada aqui de como utilizar a ferramenta. A Oracle ela realmente investiu nesse SQL Developer, né? E nas versões, acho que 10, 11G, ele já vem junto com o Oracle, já com o binário do Oracle, já vem junto no client e no server também. Eu acredito que ela vem junto, esse SQL Developer aqui. No client eu sei que vem o SQL Developer, acho que no server também já vem esse utilitário. O ideal é instalar na sua máquina mesmo, não usar no modo server lá, porque é uma versão desatualizada, tá? Para baixar é bem simples, né? É o mesmo esquema, entra aqui no site da Oracle e tem aqui a última versão do dia 3 de julho, né? Que é essa versão que já vem com JDK 9, não precisa você instalar JDK na sua máquina para rodar essa ferramenta, ela já vem embutida. A não ser que você queira baixar, se você já tem o JDK 9 instalado, você é só baixar essa versão 64-bit aqui, ou 32-bit, e aí aponta para o JDK, mas aqui ele está requerendo 8, né? O mínimo, né? Mas acho que já funciona com 9. Mas o ideal sempre é baixar aqui. Ele não precisa você instalar, é só você descompactar e executar, simples assim, né? Tem outras ferramentas aqui que quem está começando com Oracle é bom dar uma olhada, né? Então tem Oracle Apex. Quem nunca viu Oracle Apex, é bom entrar lá e dar uma olhada no Apex,
que é uma ferramenta de desenvolvimento que já vem integrada no banco de dados. Essa ferramenta você cria, por exemplo, eu quero criar um sistema para uma frente de caixa, para uma loja. Já tem pronto já tem os templates prontos, já tem tudo pronto. Às vezes a gente precisa de desenvolver uma aplicação simples, né? E não sabe por onde começar, porque aí tem a parte de conexão com o banco, tem a parte de criação de tabela, tem a parte de desenvolvimento, e essa ferramenta aqui ela abstrai toda essa camada. Você não precisa criar conexão com o banco, você não precisa ficar desenvolvendo muita tabela. Você vai criar uma tabela, ela já tem toda uma interface, depois eu vou mostrar como funciona, mas ela é free junto com o Oracle, né? Você comprou o Oracle, ela já está junto embutido no Oracle. E interessante que na versão XZ aqui, que é a versão grátis do Oracle, você pode instalar esse Apex 18 aqui nesse banco e utilizar todos os recursos dele. Ele vai funcionar. Eu tenho que só certificar, mas acredito que ele vai funcionar aqui. O Apex ele tem suporte aí às versões de banco 11.2, né? E interessante que eu já criei algumas aplicações do Apex, já criei, e muito simples. Depois a gente pode até fazer um demo aqui mostrando como que cria uma aplicação no Apex. O Oracle XZ é aquele Oracle livre, né, para quem quiser desenvolver e usar como produção. Na verdade você usa isso aqui mais como produção, porque você pode utilizar, né? JDBC para quem vai desenvolver a plataforma Java, .NET que é Microsoft, né? JSON, o 18C veio com muito suporte a JSON agora. Aqui ó, tá falando de migração, ó, migrar com Oracle, com SQL Developer, né? Então você consegue migrar aí o banco de dados tá vendo? Do SQL Server para o Oracle. Tem um vídeo aqui, como fazer essa migração, né? Às vezes você tem um ambiente aí que você quer testar ou que você quer mudar para o Oracle e não sabe como migrar. Então, uma ferramenta que você pode fazer, a gente pode até instalar um SQL Server depois e simular essa migração aqui, tá? Desenvolver PLSQL. Esse SQL CLI aqui é uma ferramenta que está substituindo o SQL Plus, né? O SQL Plus ele está sumindo, né? Tá vendo? Ó? Tudo suporte, então o Oracle está mudando, né? Vai chamar SQL Developer Command Line, vai chamar SQL CL, né? SQL CLI. A Oracle ela vai tirar o SQL Plus, que é uma ferramenta muito antiga e eu acredito que está ficando já obsoleta, porque ela não consegue fazer muitas das coisas. É muito trabalhosa, você tem que executar muito comando, às vezes para formatar uma saída você tem que fazer muita coisa, né? Então a Oracle ela vai simplificar isso e colocar tudo dentro dessa ferramenta aqui. É uma evolução, né? Isso aqui tudo é uma evolução da tecnologia. Quem quiser ficar no passado, sente-se à vontade, mas quem quiser mover para o futuro é só ir utilizando o que as tecnologias estão fornecendo de novidade. Vamos começar pelo SQL Developer, né? Então, clique em Download, né? E faz download aqui. Descompacta, eu já tenho aqui descompactado, deixa eu abrir aqui. Eu coloquei aqui no meu app Oracle, né? E SQL Developer aqui. Executo ele. Carregando. É um Java, é até um pouquinho pesado essa interface, tá? Ela não é uma interface tão leve, não. Ela reconsome uma quantidade de memória aí considerável. Então coloco aqui para o canto, né? E vou começar mostrando aqui, né? Ele já tem aqui uma página inicial mostrando, inclusive em português, tá vendo? Já vem em português aqui como que cria as conexões, tá vendo? Se você quiser fazer modelagem de dados, já você consegue fazer uma engenharia reversa, né? Você tem as tabelas, mas você não tem a modelagem. Você clica aqui que ele está importando do banco de dados toda aquela estrutura, igual no SQL Server, né? Que você consegue criar modelagem de dados a partir de um esquema já pronto.
Isso é bom até para documentação. Se o desenvolvedor precisar um dia, né, você consegue criar esse modelador aqui para a Oracle tem. Então vamos criar uma nova conexão aqui, botão direito, nova conexão. Aqui eu já tenho alguns aqui, mas vamos lá. Vamos conectar no nosso banco 18C, né? Então eu vou chamar de sys, vou colocar assim, hora 18C underline sys. O usuário é o sys por enquanto, a senha é aquela Oracle. Eu vou mudar a cor da conexão aqui para um vermelho, né? Conexão básico, atribuição sysdba. Aqui eu poderia mudar aqui na nuvem, SSH, enfim, tem vários tipos de conexão aqui que eu poderia fazer. Localhost, aqui é 10.150.0.120, que é meu IP. A porta é 1521, a padrão, e eu vou colocar pelo nome do serviço, né? Que é o Hora 18C. Aqui tá vendo que tem um plugin do MySQL, eu posso adicionar depois. Tem um lugar aqui que você consegue adicionar os plugins para poder conectar em outros bancos, né? Então, só para mostrar aqui que é possível. Clico em testar para ver se vai. Está tentando a conexão com o banco, ó. Conecta com sucesso. Vou dar um salvar aqui e já dar um conectar, né? Então ela está aqui 18C em vermelhinho para ficar mais fácil identificar. Ok, aqui eu já estou conectado lá no meu banco de dados. Deixa eu dar um select from $instance. Tá vendo? Por que é mais fácil? Porque não precisa ficar formatando tela, ó, já vem certinho, já vem de uma forma muito limpa o que eu preciso fazer, né? Não precisa estar abrindo SQL Plus, ou se não no terminal put aqui, formatando, né? É uma coisa que para mim enche um pouco o saco, ficar formatando tela e fazendo esse trabalho braçal aí que hoje tudo se conecta remotamente, né? Tudo funciona remotamente, então a gente pode utilizar essa ferramenta sem problema. O que eu quero mostrar aqui nessa ferramenta, né? Aqui tem a modelagem de dados, né? Aqui você consegue exportar seu banco de dados, você consegue importar, vamos supor que você tem uma tabela. Você tem que tomar cuidado com os privilégios que você dá para os usuários, porque o cara com a ferramenta dessa, ele consegue mandar seu banco de dados todinho dele, mandar tudo para a máquina dele, ó. Ele vem aqui, exportação de banco de dados, ele diz aqui qual a conexão e ele sai exportando tudo, ó, um arquivo SQL ou num formato insert aqui, né? Então é bom fazer controle de ferramenta no banco de dados, porque se o cara tiver uma ferramenta dessa, ele pode mandar todos os dados de uma forma muito fácil para a máquina dele e você nem sabe que ele sequestrou esses dados, né? Se ele pegar de uma forma aí sem que as pessoas saibam, né? Então é um problema de segurança aqui. E aí você consegue até colocar aqui o compatível, né? Você consegue exportar dados sem problema. Dá um próximo aqui, você exporta tudo. Para isso você tem que bloquear ferramentas, bloquear aí acessos para que a pessoa não possa utilizar isso aqui. Mas enfim, se você também precisar, também você pode exportar por aqui e importar por aqui. Aqui, por exemplo, eu estou com o usuário sys. Quais são as sessões que estão no banco de dados? Monitorar sessões, tá vendo? Olha como é simples do que ficar executando query. Vem aqui, botão direito, monitorar sessões. Pronto, tenho duas sessões. Aqui já vai dar o que está executando, o plano de explicação, o plano de execução da query, o que essa sessão está esperando, né? Qual que é o weight dessa sessão? Se é um lock, se é uma tabela, se é disco. Aqui no caso está esperando mensagem do cliente, está esperando eu enviar alguma coisa, né? Aqui é os dados do servidor, né? O seed, o process dela lá no servidor. Aqui é no cliente as informações de cliente. Aqui o aplicativo que está executando, né? E o comando. Se tem alguma disputa, essa disputa aqui seria lock, né? Quem é que está locando quem. E se está executando uma operação longa. Operação longa, o Oracle coloca aqui o tempo decorrido, o tempo que falta, vamos supor, um backup. Um backup vai aparecer aqui, né? Ou se fosse uma sessão de backup, ia aparecer aqui o tempo que falta e o progresso dela e tudo.
E então assim, aqui você vê que de uma forma bem simples, você dá um clique, você não precisa nem abrir aquela seção, você na sua máquina mesmo você consegue fazer todo esse gerenciamento aí, inclusive matar ela aqui, né? Botão direito do mouse aqui, ó, em cima da seção e eliminar seção, tá vendo? Você pode ativar um rastreamento, isso aqui é interessante também, ó, ativar rastreamento da seção. O que é? Você vai habilitar um trace na seção, vamos supor que você quer saber o que essa seção está fazendo, né? Tá travando, tá abortando, quais comandos está executando, você pode habilitar um trace e depois visualizar o trace dessa seção, né? E aqui você consegue desativar e eliminar a seção, você consegue matar a seção por aqui também. Uma outra coisa também interessante é esse monitor SQL em tempo real. Isso aqui é pago, tá? É uma ficha pago. Tanto que quando você clicar aqui, a hora que eu disse que para você usar esse recurso, você tem que ter o pacote Tanpack licenciado. Senão, você está usando de forma aí, pirata. Aqui eu coloco sim, né? Que eu tenho. E aqui vai mostrar as queries em tempo real, ó. Que nem essa query aqui. Se tiver alguma query executando, vai mostrar o progresso dela, o tempo que ela está executando. E você consegue inclusive nas versões anteriores conseguia matar. Aqui eu não sei se consegue matar a consulta, né? Mas enfim, aqui você consegue ver a query que está executando, o que ela está fazendo, o que ela está utilizando de CPU, de entrada e saída, de I/O, né? E de memória. E aqui o plano dela, se está ok, se não está, né? Aqui o plano da query. Então, aqui aquela telinha de tempo real lá que a gente tem lá no Enterprise Manager, a gente consegue aqui no SQL Developer também, tá? Beleza, isso aqui é uma introdução rápida, mas o que eu quero mostrar nem é isso aqui, não era nem tanto isso aqui. Aqui você tem uma série de recursos, né, que você geralmente executaria uma query lá no banco. Você tem tudo com alguns cliques aqui, rapidamente você tem uma solução rápida. Vamos supor, tem uma seção que está bloqueando, clica na seção, disputa, você vai ver quais a seção que estão aguardando ali, um botão direito que o session você já resolveu o problema. Do que ficar rodando uma query, roda outra, e assim vai rodando uma série de consultas para conseguir chegar num resultado que às vezes numa ferramenta dessa, sempre com 2 cliques você já resolve o problema, né? Bom, eu falei que eu consigo gerenciar o banco por aqui, né? Como que eu faço para gerenciar o banco? Eu vou criar uma conexão DBA, como DBA, aqui ó, exibir, aí eu desço aqui, cadê? Tem um lugar aqui que diz conexões, deixa eu achar aqui, tá vendo, ó, DBA. Então, exibir DBA. O que ele vai abrir? Ele vai abrir aqui para mim uma conexão, para eu fazer uma conexão como DBA, como administrador do banco de dados. Não uso essa conexão aqui. Essa primeira conexão aqui, ela tem que ser criada sim, mas é uma conexão para você conectar no banco de dados como um usuário comum ou como administrador para rodar comandos. Para eu executar tarefas administrativas no banco, eu tenho que usar essa conexão DBA aqui. Então eu venho aqui, botão direito, adicionar conexão, e aí eu já adiciono uma conexão que eu criei previamente. Então, no caso, essa 18C aqui. Adicionei aqui, olha que interessante. Aqui eu entrei como modo administrador do banco de dados. Então eu quero ver os parâmetros de inicialização. Está tudo aqui, ó. Tá vendo? Gerenciamento de UNDO, né? Propriedades do banco de dados, os serviços, né? Aqueles que a gente conecta. Isso aqui tudo eu vou explicar depois. Utilização de recurso que o banco está utilizando, o status. Cadê? O status, open, né? Aqui o host, aqui o Oracle Home que está usando, o listener. Olha só como alguns cliques eu já tenho toda a informação do banco de dados, né?
aqui, ó, eu tenho, olha só essa tela aqui, que interessante, né? Aqui são os top SQLs que estão executando, aqui são os waits, aqui é a utilização do CPU, aqui é o número de sessões, aqui é o número de processos. Olha, numa telinha dessa aqui, olha só o tanto de informação que tem. Isso no SQL Developer, né? Memória, aqui ó, os arquivos. Olha que bonitinha essa tela aqui, ó. Tanto que ele coloca inclusive a relação, ó, entre ela, ó, aqui ó, gravando o processo em tempo real aqui executando, né? Então, se você vem em visualizador da instância, você tem já, vamos supor que a instância esteja com algum problema. Aqui, clicando aqui, você já tem uma visão geral sem precisar da interface do Enterprise Manager, né? Só por aqui você já consegue visualizar todas essas informações. E aqui a gente desce, ó, ajuste, aquela tela lá, SQL em tempo real, que precisa daquela feature, né? Eu vou até deixar aqui. Armazenamento, que aqui são a parte de storage, né? Eu quero saber onde está o arquivo de controle do banco. Tá aqui. Eu quero criar uma documentação do banco para, acabei de instalar um banco e o cliente pediu uma documentação. Super simples. Print screen. Vem aqui, tira um print dessa tela, coloca na documentação. Tira outro print. Os arquivos de dados. Clicou em cima aqui, ó, vai dar a listinha. Até em modo gráfico aqui, ó. Print aqui, manda para a documentação. Muito simples. Eu posso clicar num arquivo aqui, ó, já dá todas as informações do arquivo em si. E se eu quiser alterar, tá vendo, ó? Ele já me dá o comando para alterar. Se eu quiser aumentar o arquivo, ó, eu posso aumentar aqui, ó, botão direito e aumentar o arquivo, ó. Posso crescer o arquivo, posso diminuir, posso adicionar um novo, né? Isso tudo eu consigo fazer utilizando o SQL Developer. Basta criar essa conexão aqui como DBA. Então, os arquivos, os grupos de redo, né? Então, o grupo 1 tem 2 arquivos, grupo 2, e aí se eu quiser adicionar mais arquivos também, né? Adicionar um membro, né? Vem aqui, jogo os valores aqui, eu consigo adicionar sem problema. Arquivos temporários, grupos, né? Que não tenho. Os archives log também, o banco não está em modo archive log por enquanto. O segmento de rollback tá automático. E as table space aqui, né? Table space que a gente geralmente usa. Então tem a table space user aqui, né? E as informações. E aqui, ó, tem as abinhas, ó, arquivo de dados, espaço livre, objetos que estão relacionados a essa table space. Isso é interessante, hein? Vamos supor, todos os objetos que estão já nessa table space. Não precisa você ficar rodando query. Basta você clicar aqui em cima, ó, já tem todos os objetos que estão relacionados àquela table space. Depois a gente vai criar uma aplicação e a gente vai ver aqui as aplicações, os objetos. E aqui o uso, né? Então vamos pegar System aqui, que é o gráfico de uso. Tá vendo, ó? Aqui o objeto sys, o tanto que está utilizando, e aqui são os outros owners, que é um gráfico mostrando quem é que está usando essa table space aqui. E o SQL é para a gente executar comandos SQL aqui, como o comando create dela. Mas se eu quiser adicionar um arquivo de dados, botão direito, mesma coisa. Aqui eu consigo colocar em modo leitura, em modo offline, ou até mesmo remover a table space, né? Então eu consigo fazer todo o gerenciamento aqui da table space utilizando o SQL Developer. Backup. Eu consigo executar backup? Sim, consigo criar um backup do RMAN pelo SQL Developer. Botão direito, criar backup, e aí vai. Para onde vai o arquivo, né? O arquivo de script, e aí ele cria todo aqui o script, né? De uma forma bem simples. O RMAN é bem mais que isso, né? Mas eu consigo aqui inclusive criar um script para executar backup. Deixa eu minimizar aqui para ficar mais fácil para a gente ver.
Data pump, que é o export, né? O famoso export. Você consegue criar a exportação aqui, assistente de exportação. E você vai no passo a passo aqui, ó, exportar dados DML. Ah, tá, tem que usar como system, né? Para eu conectar aqui, eu tenho que criar uma conexão aqui em cima como system e não utilizar ou como algum outro usuário com permissões de fazer export, né? E aqui você consegue criar todo o passo a passo. Às vezes eu quero filtrar uma tabela, às vezes, e você não precisa ir na mão, lá no servidor, na mão, para executar os comandos. Não. É interessante você saber na mão, eu conheço os comandos na mão, mas o que eu quero dizer é, se eu consigo isso de uma forma bem simplificada e sem sofrimento, eu venho por aqui. Eu conheço na mão, mas também conheço por aqui, porque isso aqui nada mais é do que gerador de comandos para mim. Depois eu leio o comando, eu conhecendo o que está fazendo cada coisa, é o suficiente para eu utilizar essa ferramenta, tá? Data pump, desempenho. Aqui também são ferramentas que são pagas, né? Então, se eu clicar aqui, aqui é aquela parte do AWR, né? Você consegue diagnosticar o banco de dados, inclusive gerar inclusive AWR aqui, tá vendo? É um gerador de AWR. Todos aqueles recursos que a gente tinha lá no Enterprise Manager, né, no Enterprise Manager antigo, tem aqui no SQL Developer. Framework tradutor, gerenciador de recursos, né? Vamos supor que você queira criar um gerador de recurso para limitar alguns usuários para não usar tanto recurso da máquina, né? Então você consegue criar aqui todo o Resource Manager, aquela parte do Resource Manager, você consegue configurar aqui os planos, inclusive atribuir aos usuários e tudo. Programador é o scheduler, né, do Oracle, então isso aqui é para você criar janelas, enfim, criar jobs e esses jobs de uma forma avançada. Então, é porque está em português, né? Mas esse programador aqui é o scheduler, né, do Windows. Do Windows não, desculpa, do Oracle. E tem a parte de segurança, que são as roles, né, os usuários. Você consegue inclusive criar um usuário aqui, né? Cria um usuário, enfim, dá os privilégios para ele. Você consegue fazer toda a administração do Oracle usando essa ferramenta sem sofrimento, tá? E essa ferramenta não se resume a só isso, né? Então eu tenho aqui a parte do DBA que eu mostrei aqui de uma forma bem simplificada, né? O que é cada coisa, como administrar um banco utilizando o SQL Developer, o SQL Developer, e não se resume a só isso. Tem os relatórios, que poucas pessoas sabem para que serve. Os relatórios, você consegue gerar relatórios ou criar relatórios pré-definidos para finalidades como documentação, como uma auditoria, como até para resolver um problema. Como que eu faço? Eu venho aqui, relatório do dicionário de dados, porque esse aqui é para modelagem, esse aqui é para visão analítica, enfim. Eu quero para gerenciamento do banco. Então eu venho dicionário de dados, aí eu desço aqui. Aqui tem todos os relatórios já pré-definidos para algumas coisas que você geralmente executa SQL. Quer ver um exemplo? Simples, administração de banco de dados. Eu quero ver um lock, bloqueio. Quero saber quem está bloqueando. Eu dou 2 cliques aqui, ó. Ele já vai me gerar um relatório de todos os bloqueios do banco. Tá vendo? Quem é que está bloqueando, quem é que não está. Aqui no caso não tem nada, né? Então, bloqueios por usuário. Eu coloco o nome do usuário, se eu quiser eu deixo null aqui para pegar todo mundo e todo mundo que está bloqueando. Ó. Um clique. Eu quero saber os cursores que estão abertos por sessão. Está aqui, quantidade de cursor, quem é a sessão que está mais abrindo o cursor, enfim, às vezes está dando aquela mensagem lá no Oracle que está estourando o número de cursor. E você já setou o número que você acha adequado. Então quer saber quem é a sessão que está fazendo isso. Detalhamento do cursor. Aqui vai pegar tudo, mas por exemplo, o que é cada cursor, né?
quais são as queries que estão abertas. Então, tem 10 cursores, então esse cursor é isso, esse cursor é isso, enfim. E aqui a gente consegue pegar aí o detalhamento de cursor. Armazenamento. Eu quero saber aí como está uma table space, se tá precisando de mais espaço, se não está, as cotas. Tudo muito simples, um clique. Espaço livre, tá aqui. Segmentos, quais são os tabelas por table space, quais são as table space que tem no ambiente. Tudo aqui, olha que é simples, um clique, né? Não precisa estar rodando query. Um clique você faz tudo, né? Eventos de espera, isso aqui é muito importante, né? Eu quero saber, o banco está muito lento. Quem é que está gerando mais wait aí, né? User I/O. No modo gráfico, você consegue já aqui, ó, nos relatórios, você já consegue pegar um relatório de uma forma bem simples do quem é que está gerando esse I/O todo, né? Ou gerando esse wait, né? Aqui eu consigo pegar por classe quem é que está mais gerando wait no ambiente. Então aqui eu tenho a quantidade, então user I/O gerou esse tanto de quantidade e o tempo esperado. E aqui embaixo são os eventos, ó. DB file read, DB sequencial read, operações de discos, enfim, tem todos os dados aqui e as amostras que ele fez. Isso tudo num clique. Como eu estou te mostrando, um clique você tem todas essas informações aqui. Imagina que eu tivesse um problema agora. Eu ia ter que abrir Enterprise Manager e clicar lá, ficar clicando, dando clique em link. Aqui numa interface de gerenciamento, ele executa a query e carrega aqui para mim na tela em tempo real, né? Então, inclusive os eventos nos últimos minutos. Isso aqui é para fazer debug de problema. Muito útil mesmo. Eu já utilizei algumas vezes. Reduz nosso tempo de administração aí em 80 a 90%, tá? Você basta conectar no banco como sysdba ou como system com usuário com privilégio DBA, que você consegue rodar todas esses relatórios, enfim, realizar toda essa administração de uma forma bem simples, tá? Aqui, ó, segmentos durante a última hora. Quem é que mais, os segmentos, as tabelas que mais consumiram, né? Eu tenho que ver o alert log do banco. Tá aqui, alert log do banco. Tudo que está acontecendo lá, ó. Ele entra no banco e pega o alert log do banco. Ó. Se tem algum erro, tem, tá cheio de erro aqui. Vamos ver qual que é o erro. Ó, uma série de erros. Inclusive meu banco eu até sei qual que é o erro, né? Ele está falando que é impossível alocar memória, precisa aumentar o tamanho de memória do banco, né? Então memória. Você vê, ó, o alert log do banco eu vim aqui e abri aqui sem precisar ficar sofrendo lá do outro lado, né? Pedindo acesso de terminal não, pelo banco mesmo, uma conexão direta com o banco, você tem acesso a todas essas informações aqui, né? Estatísticas, né? De SGA, a memória dinâmica, né? Que a gente configurou, apesar que aqui não vai funcionar porque eu tenho que configurar aquele Memory Manager lá, né? Mas tem os parâmetros. Inclusive eu consigo alterar os parâmetros, enfim, ver os parâmetros do banco. Já tem suporte ao PDB. As sessões. Eu quero saber quantas sessões ativas tem. Isso aqui é bom para hack, né? Hack você consegue já pegar em tempo real quantas instâncias tem, se está tendo distribuição de carga. Então, por status, né? O que é cada sessão. Geralmente a gente se preocupa mais com essa user aqui, né? Aqui tem duas inativas e uma ativa, que no caso essa uma ativa aqui sou eu, né? E os processos de background do banco. Contagem de sessões por usuários do SO, né? Tempo de CPU,
sessões, tudo que é relacionado à sessão. Então, aquilo que a gente tem coisas que em consulta a gente nem conseguiria fazer. Por exemplo, aqui, ó, aqui a gente clicaria aqui. Aqui eu já tenho as queries, é o mesmo daqui, né? Isso aqui é o mesmo daqui, né? Monitorar sessões. Mas aqui eu já tenho toda a informação, uma série de informações pertinente a essa sessão, coisas que a gente não teria tão facilmente rodando no prompt de comando, né? Sessões ativas, todas as tabelas por table space. Vou te mostrar algumas coisas interessantes aqui que você nem sabe que existe, ó. Nem sabe. Vou te mostrar algumas coisas interessantes aqui, ó. Contagem de tabela por table space. Quer saber quantas tabelas tem numa table space? De uma forma bem simples, ó. Esse aqui é legal, ó. Controle de qualidade. Isso aqui eu já usei várias vezes. Esse controle de qualidade. Olha o tanto de relatório que tem nessa ferramenta. Olha o tanto de relatório que tem. Né? Deixa eu abrir aqui, controle de qualidade. É que aqui está carregando todas as tabelas, né? Então aqui ficou um pouco lento. Inclusive consome muita memória isso. Tem que tomar cuidado quando abre essa ferramenta ali, ambiente aí como server, porque ele realmente consome muita memória, tá? Tem que ficar sempre atento a isso. Eu cliquei ali, né, abrir todas as tabelas por table space, ele vai carregar todas as tabelas do ambiente. Então, controle de qualidade. Isso aqui é legal, né? Às vezes o desenvolvedor ele cria algumas tabelas e não coloca a chave primária, não coloca índice, tem chave estrangeira sem índice. Esse relatório aqui ele vai dar esse tipo de situação. Então eu coloco o nome do owner ali, né? E ele vai me dar todas as tabelas que tem foreign key, que tem chave estrangeira, mas ela não está indexada. Isso é um problema, porque se a tabela está relacionada a outra, então significa que eu vou fazer um filtro por esse campo que está atrelado à chave estrangeira. Então sempre vai ter um filtro em cima dessas duas. Então se eu falo assim, seleciona nome onde o nome do usuário, vamos supor, né? Onde está atrelado ao seu emprego, né? Ao job, né? Então o que eu faço? Eu relaciono o job ID com o número aqui, com o job ID do usuário, né? Então vamos colocar a seguinte situação. Eu tenho uma tabela de empregos e tenho uma tabela de funcionários. Eu vou relacionar as duas. Eu pego o ID do emprego e relaciono a uma chave estrangeira no usuário. Então, essa coluna aqui, que vai o ID da chave estrangeira, que aqui é a primary key, né? Que vai a chave estrangeira, ela tem que ser indexada. Por quê? Geralmente é indexada. Por quê? Porque eu sempre vou fazer um filtro por ela. Geralmente o filtro vem do emprego, passa por ela e aí eu pego todos os dados que estão ali relacionados àquele emprego. E quando o cara não cria um índice nessa coluna da chave estrangeira, o Oracle fazer full toda vez que eu precisar procurar um emprego, todo mundo que é relacionado àquele emprego, ele vai fazer um full em todo mundo. Então por isso que no controle de qualidade ele já diz que é um problema. Inclusive tem umas tabelas do Oracle aqui que não tem, mas isso aqui a gente não mexe, tá? Isso aqui é mais para questão de dados de usuário mesmo, de aplicação. Tabela sem chave primária, também é um problema. Como a tabela não tem chave primária, quando vai fazer um select nela, né, não tem nenhuma forma de controle nela, né? A não ser que a aplicação realmente tenha essa característica. E tabela sem índice, né? Significa que as tabelas sempre vão sofrer full. Sempre vão sofrer full. Então esse controle de qualidade aqui geralmente eu utilizo para pegar ambientes com problemas. Então se clica aqui, você já vê todas as tabelas aí que tem possíveis problemas.
As estatísticas das tabelas também. Você quer saber se a última vez que foi analisada, as tabelas que nunca foi analisada, você consegue fazer um filtro aqui, ó, null. Todas as tabelas que nunca foram analisadas. Você consegue aqui. As que tem mais registros, né? Então aqui as que tem mais registro. As que tem o tamanho da linha média maior, né? Aquelas tabelas que, que mais tem dados em uma linha. Aqui as trigger, né? Você consegue pegar todas as trigger, enfim, que é um resumo, mas eu consigo pegar aqui todas as trigger, inclusive o que elas fazem, né? Estão habilitadas, o que elas fazem. Eu consigo pegar por usuário aí. Se você um dia quiser pegar, quero saber quais são as triggers que tem habilitado para esse usuário. Tá aqui. Continuando aqui, olha como que é interessante isso aqui, né? Eu quero as instruções que mais consomem recurso. Clica aqui, tenho todas as consultas que mais consomem recursos por CPU, né? As que estão mais, e aqui eu tenho outras métricas, né? Por leitura, enfim, por esperas. Você consegue todos os tops aqui de uma forma bem simples aí, sem precisar. E o interessante é que você pode editar os relatórios, né? O relatório você consegue editá-los. Lembrando que toda vez que você clica nesses relatórios, eles consomem muita memória, tá? Então tem um dos problemas de usar essa ferramenta é a quantidade de memória que ele vai utilizar na sua máquina. Sua máquina tem que ter uma memória aí disponível para rodar esses relatórios, porque a Java você sabe que consome muito. Você consegue também, ó, tá vendo? Abrir em HTML, se você achar melhor, não precisa abrir aqui, né? Fica até mais simples. Ou se você quiser editar esses relatórios também é possível, né? É possível editar esses relatórios aqui. Aqui, ó, por instrução, os usuários bloqueados, expirados, enfim, os criados recentemente, você tem todos os relatórios pertinentes a administração do banco de dados. Então, aqui finaliza a administração de banco de dados, mas não termina aí, ó. Lembra do Application Express? Você consegue também gerar relatórios do Application Express. AWR, consigo gerar relatório da AWR aqui. Dicionário de dados, também, fluxos, PLSQL. São relatórios, todos os relatórios pertinentes ao banco de dados. Relatório de dicionário de dados, segurança, auditoria, né? Quais são as políticas que estão aplicadas no banco, criptografia, são as colunas criptografadas, os grants. Isso aqui eu também vou mostrar depois como funciona. Vamos supor que você tenha uma tabela que o desenvolvedor precisa fazer um teste, mas você não quer que ele leia os dados reais aí, por exemplo, CPF, enfim, dos usuários ou dados pertinentes àquela corporação. Você pode pedir para o Oracle redigir, ele vai embaralhar os dados, a pessoa vai ter acesso às informações, só que de uma forma embaralhada. Eu consigo embaralhar números, letras, enfim, o que eu quiser, eu consigo embaralhar e os dados chegam isso embaralha em memória, né? Antes de mandar para o cliente, ele embaralha, ele não embaralha os dados em disco, né? Ele só embaralha os dados em memória e manda para o usuário não ter acesso às informações relacionado às informações confidenciais. Então, se eu quiser, também tem aqui, tem o RESTful, né, que é para programação, e a versão do banco de dados, se você quiser saber, parâmetros também relacionados ao NLS, né, as tabelas, todas as informações de tabelas, todos os objetos, e assim vai, ó, XML. E termina aqui relatórios de sinais de dados. Essa parte de relatório é muito importante, é muito utilizada. Se você se habituar a utilizar isso aqui, eu tenho certeza que você vai facilitar seu dia e em 80%, 90% você vai ganhar de tempo do que ficar dando clique em página ou rodando script em telinha em tela do PUT, né?
ou se não no CMD, que eu acho aquilo lá um absurdo. Eu preciso aumentar a memória do banco, né? Então, vou clicar aqui, eu preciso aumentar um pouco a memória do banco que está naquele erro lá. Para eu ver os últimos erros do banco, então eu dou um ponto hora_env para setar a variável do usuário, né? Posso deixar default, mas eu vou deixar assim porque eu posso ter vários ambientes. Eu quero que vocês se habituem também a utilizar esses hora_env para não ficar deixando fixo o ambiente. Isso é interessante pelo seguinte motivo. Vamos supor que eu deixei aqui setadas as variáveis de ambiente aqui no cat.profile, né? Que geralmente aqui no bash.profile, geralmente o pessoal deixa aqui todas as variáveis de Oracle. Eu não recomendo fazer isso. Por quê? Geralmente as pessoas têm esse costume de fazer isso aqui, ó. Pronto. Ah, mas conectou direto, deve ser meu banco. Shutdown. Ah, não era o banco que eu estava tentando mexer. Por quê? Porque ele já deixou tudo já certinho para a pessoa chegar e conectar e fazer rodar o comando. Então, o ideal é sempre quando o cara for executar comando, ele não conseguir. Ele não consegue executar nenhum comando de banco, nem de cluster, nem de nada. Se ele quiser setar o comando, ele tem que configurar o ambiente que ele vai, para ele ter certeza do ambiente que ele vai administrar. Aí sim, aí ele coloca aqui, hora_env, qual que é o ambiente? Hora 18C, que aí ele tá consciente do que ele está fazendo. Configurei. Aí sim eu consigo conectar no banco consciente. Eu posso até alterar aqui o prompt para mostrar o nome do banco, mas a gente consegue ignorar até isso, tá? Mas quando a gente digita na mão o nome da instância que a gente está conectando, isso é feito de forma consciente. Então a probabilidade de você errar o nome do banco e conectar no errado é mais difícil do que você simplesmente dar um SQL Plus e sair executando o comando, tá? Aqui eu preciso alterar o tamanho da memória da SGA. A SGA eu preciso aumentar esse SGA target aqui, porque está dando um erro de memória, né? A máquina tem 5 GB, então dá para eu criar um pouco, aumentar um pouco. Então, a Oracle tem um utilitário para administração de log, né? Você não precisa saber onde está, então eu dou um ADR-CI, né? ADR-CLI, Automatic Directory Repository. Deixa eu ver se é isso. Vou pegar aqui. Automatic Diagnostic Repository, é isso aí. É um utilitário para gerenciar os logs, né? Então, aqui você pode dar um help aqui, ele vai te dar todos os comandos, né? Então eu quero mostrar, ó, conectei nele, né, para administrar os logs, e aí eu vou dar eu consigo dar um set base se não for o Oracle Base Default, porque aqui ele pegou o default, tá vendo? Mas se não fosse esse, eu conseguiria setar aqui o Oracle Base, e aí eu preciso setar o Oracle Home, né? Só que antes eu preciso saber quais são. Então eu sou um show home, ou homes, né? Tanto faz. Show homes. Aqui ele vai mostrar todos os Oracle Home que tem, né? Então aqui eu tenho do cluster, aqui eu tenho do SM, aqui eu tenho do listener, aqui tem outras ferramentas, né? Mas eu quero do 18C. Então eu clico aqui, set home e botão direito aqui para colar. Setei o home. Aqui eu consigo mostrar, ó, show alert menos tail menos f, para pegar como dar um tail menos f no arquivo, só que eu já mostro os arquivos, né? Então aqui eu já estou mostrando o alert log do arquivo. Eu posso deixar rodando. Isso aqui também funciona no Windows, tá? Para quem não tem tail, o Windows não tem tail, para deixar rodando lá, ver o que está acontecendo no ambiente, você pode rodar isso aqui. Então deixa eu duplicar a sessão aqui, deixar rodando em background. Eu vou aumentar a memória do banco. Então Oracle
Aqui eu dou um hora env hora 18c, aí sim eu caio dba show parameter sga alter system para mudar, né? Set sga max size igual a 1200 MB. Esse scope aqui tem que ser spfile, que tem, pode ser a both, né, que é para memória, pode ser memory, pode ser para spfile e pode ser both. Memory é só para alterar em memória, spfile somente no spfile e both no ambos. Mas o SGA MaxTarget ele requer renderização, então para isso ele não vai funcionar em memória, ele só funciona no spfile. Então dou um spfile e já altero também o SGA Target, que é o tamanho real que ele vai utilizar, né? 1200 MB. Desculpe, SPFile. Aí eu já vou mostrando aqui, ó, no log o que está acontecendo. Agora dou um shutdown immediate, né? E aí ele vai derrubar a instância. Aqui eu já consigo acompanhar em tempo real o que está acontecendo, né? Se travou, se não travou, se está dando algum erro. Banco desmontado. Parando os processos ali de background. Ó, deu shutdown completo. Agora só dar um startup aqui. Ele já vai carregar aí a nova configuração de memória. Pronto, está no ar. Show parameter memory. Não, é SGA. Tá? Então SGA 1200, max target 1200. Deixei ela e o PGA não precisa mexer. PGA continua os 300 MB lá. PGA continua os 300 MB que a gente configurou anteriormente na instalação. Só aumentei um pouco aqui para não dar o problema de aquele problema de enable extend stg pool, que se eu entrar aqui, cadê, no Firefox, tá vendo, ó, tava dando os incidentes aqui, ó, tava mostrando que não era possível, né, alocar memória para a chave de pool, que na verdade, vamos ver se já conecta aqui, automaticamente já vai pedir para conectar porque eu dei boot no banco, né? Dá um logout aqui. Vou conectar aqui no configuração de memória, só para ver como que ele ficou. Aqui, ó, tá vendo? Era isso aqui, ó. Era isso aqui que estava um problema, ó. Ele não estava conseguindo aumentar esse shared pool aqui, que é esse pool do meio aqui. Ele tinha dados na buffer cache, ele não estava conseguindo fazer os resize adequados para funcionar isso aqui do modo automático. Aqui é a quantidade de memória que tem no ambiente, aqui é a quantidade que o banco está usando, né? Então agora ele vai conseguir aqui distribuir bem a memória. Era só isso o problema aqui inicial aqui no home aqui, né? Que tava os incidentes aqui, ele estava dizendo que estava conseguindo alocar aqui. Eu acredito que esses erros agora devem parar de acontecer. Então, basicamente foi isso. Não vou estender mais o vídeo porque já tem um tempo aqui considerável. Instalem o SQL Developer no seu host, né, no seu cliente. Execute esses testes aqui, brinque mesmo, roda os relatórios, fuça mesmo, porque um dia você pode precisar e você vai ter a resposta muito rápida ali na sua máquina,
numa velocidade muito grande, numa visão que você geralmente não tem que ficar se preocupando mais com script. Script é para coisas novas, para coisas que não existe nada pronto. Então aí sim eu faço um script, mas para as coisas que estão prontas, utilize as que estão prontas. No próximo vídeo, nós vamos simular uma aplicação. Eu já vou dar um preview aqui do próximo vídeo, que é o que? Nesse site aqui, ó, a gente consegue umas ferramentas bem interessantes. Tem o Swing Bench, que é um load generator. Ele simula uma aplicação para banco de dados, né? Para banco de dados Oracle. Então você, eu quero ver uma aplicação funcionando, e depois rodar o AWR, rodar relatório de performance, rodar verificar lock. Você consegue deixar rodando uma aplicação mesmo, simulando entrada de pedido, saída de pedido, geração de relatório. Você consegue tudo configurar nesse relatório. Você consegue gerar dados. Eu quero simular aí uma carga de dados no ambiente, para ver como que ele suporta. Também tem aqui, ó, Data Generator. Você consegue analisar o SQL no modo gráfico, né? Depois de gerado lá o arquivo em texto. Você consegue monitorar o banco de dados, aí, o que está acontecendo internamente, monitorar a CPU para o que ela está fazendo em relação ao banco, e informações das aplicações, da forma como elas estão desempenhando no banco de dados. A gente vai fazer um teste com cada uma delas. São ferramentas bem simples, bem fácil de baixar. Essa aqui eu uso muito para fazer teste de stress. Criei um banco de dados, acabei de instalar um banco de dados Oracle no Hack. Eu quero ver como que vai funcionar o balance, o storage, qual que é o TPM, transações por minuto. Então ele te dá todas as informações aqui relacionadas à aplicação de uma forma bem simples, até para você saber se o problema está na configuração que você fez, ou se está na aplicação do fabricante, que não está conseguindo desempenhar bem dentro do banco de dados. Então, com essa ferramenta aqui, a gente consegue simular aí um ambiente real mesmo, com todas as... eu vou até aumentar aqui, ó. Consulta de produtos, notas, emitindo notas. Você consegue até warehouse aqui fazer simular o cara gerando um relatório warehouse lá. Enfim, essa ferramenta ela consegue te dar toda essa visão aí. O vídeo de hoje foi isso. Nosso próximo vídeo a gente vai mostrar essa ferramenta funcionando. Sugiro a vocês que trabalhem bem no SQL Developer aí, e veja os vídeos referentes a essa ferramenta, que é uma ferramenta muito útil. A Oracle está investindo pesado nela, inclusive para você consegue daqui conectar na cloud, daqui direto você consegue administrar o banco lá na cloud da Oracle. Então, se um dia você administrar um ambiente Oracle Cloud, você já consegue administrar a partir dessa ferramenta também. É uma ferramenta que você vai utilizar muito aí dessas versões para frente com o ambiente Oracle, tá? Então a gente finaliza aqui e até o próximo vídeo.